eu preciso saber, pra pelo menos me defender das acusações que eu tô sofrendo. Então são diversos acordos, só que eu não consegui entender, não conseguia e me negava a acreditar que todo mundo ia ficar dizendo que o rei tava vestido e o rei tava nu. Claramente, todo mundo viu que o rei tava pelado e ninguém tinha coragem de falar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Paulo, meu podcast. Um projeto que começou algumas semanas atrás. Você pode nos seguir aqui no Instagram, no Pod Paulo Oficial. Nós mudamos o nome do nosso YouTube, inclusive, para que fique mais fácil de você encontrar no YouTube também. É isso, Lavínia. É Pod Paulo Oficial no YouTube, agora é Pod Paulo Oficial também. E aqui a gente vai tratar sobre assuntos de política, cultura, arte. Tem muita coisa legal nas próximas entrevistas também. E hoje, claro, tem uma entrevistada muito especial, inclusive. Mas antes eu quero dizer que esse podcast ele só é possível graças ao Brasil para Leigo, que é uma plataforma de conteúdo exclusivo lá que a gente está lançando. Em breve vocês vão ter mais notícias, deve estar passando aqui embaixo em algum lugar, Brasil para Leigo. E ao MIB, Movimento Independente do Brasil, que é o nosso projeto de investimento, de assessoria de investimentos aí, que você pode estar também se informando. As informações estão aparecendo aqui embaixo. A nossa convidada de hoje, como eu falei, é uma pessoa muito especial. Eu conheço ela há quase 10 anos. Na verdade, se a gente for contar de quando eu já conheci um pouco da história dela, antes de conhecê-la pessoalmente, já passa de 10 anos, né? Que muita gente conheceu ela antes dela vir para o cenário político. Mas eu tive a oportunidade, o privilégio de também apoiá-la nas suas candidaturas em 2018, em 2022. Ela, escritora já de 6 livros, ela talvez seja uma das maiores autoridades mundiais sobre o antifeminismo. Ela, autora de 6 livros, como eu mencionei, a deputada estadual mais bem votada da história de Santa Catarina, com quase 200 mil votos. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui minha amiga Ana Campanholo. Seja muito bem-vinda, Ana. Olha, Paulo, de todos esses atributos aí que você me deu e elogios, sou muito grata, mas o melhor do dia é ser sua amiga. Pra mim é uma honra mesmo, de verdade, você sempre me apoiou de coração quando eu não tinha nada a oferecer. Foi um dos primeiros apoiadores, uma das primeiras pessoas com conteúdo na internet, com histórico, que me estendeu a mão e me defendeu nos momentos mais críticos da minha vida. Então eu sou muito grata a você e sou uma super fã do Brasil para Leigos. Se você ainda não assinou, se você ainda não faz parte, tá perdendo seu tempo. Quem sabe em breve nós temos Ana dentro da Brasil para Leigo. Deixa um convite no ar aqui. Espero que sim. Vai que rola, né? Inclusive, eu tava me lembrando aqui que do dia que você me falou, acho que isso era no início de 2018, o dia que você me falou que você vinha deputado estadual. A gente já se conhecia por causa de alguns grupos de leitura. Acho que era o ILISC, Instituto Liberal de Santa Catarina. Instituto Liberal, exatamente. E daí, acho que era um dia de domingo, tu mandou uma mensagem, tava conversando alguma coisa, e falou assim, inclusive eu venho candidato a deputado estadual. Eu falei, cara, se vem candidato a deputado estadual, eu não tenho dúvida de quem é a minha candidata para esse ano, né? Porque eu sempre falo que a Ana Campanholo, ela foi meio que o marco de eu saber em quem eu votava e de eu lembrar em quem eu votei e votar deliberadamente e com propósito, com objetivo, foi a Ana, né? Porque antes, se perguntar quem tu votou em 2014 para não sei o quê, 2016, faço a mínima ideia. 2018 foi essa virada de chave política para mim e você fez parte disso, sendo a primeira pessoa que eu votei assim, não. Eu voto com consciência. Então, Ana Campanholo, você falou de defender em alguns momentos, e a gente passou por uma situação alguns meses atrás, esse imbróglio ali envolvendo a candidatura de Carlos Bolsonaro aqui em Santa Catarina, uma possível necessidade da Carol Detoni sair do PL para vir candidata ao Senado. Como é que tá essa situação? Já tá tudo certo? Está todo mundo amigo de novo? Você com a família? Ah, sim, mas na verdade eu nunca briguei com ninguém. Se você vasculhar a internet, eu nem tenho Twitter, mas pode procurar no Instagram, em todas as redes sociais, discursos. Nunca falei uma única palavra negativa, nunca adjetivei pessoalmente ninguém da família do presidente, nem pra mal, né, pra bem muitas vezes. Sempre elogiei o Eduardo, sempre elogiei a Michele. Não sou, assim, amiga do Flávio, não conheço bem, o Carlos também desconheço quase que completamente, mas nunca tive nenhum problema com ninguém da família, sempre me dei bem e continuo não tendo, né? Eu acredito que o melhor para o Brasil agora, nosso candidato, nosso escolhido foi o Flávio, nós temos que batalhar para que ele seja
seja eleito, porque ninguém aguenta mais 4 anos de PT, tá roubalheira desgraçada nesse país, e pra gente poder também respirar um pouco dessa perseguição política que a gente tá sofrendo, se é que dá pra pensar que o Flávio conseguiria nos ajudar com isso, né? Eu espero que sim. A Carol Detoni hoje, oficialmente ela é pré-candidata ao Senado junto com o Carlos Bolsonaro ao Senado aqui em Santa Catarina. Você vê que você teve um papel, assim, indispensável ou necessário para que isso acontecesse, para que a Carol viesse a ser a candidata do PL? Bom, eu sei que a Carol pretendia e lutava bastante nos bastidores para ser candidata, mas acredito que ninguém estava tendo dimensão do plano que se conspirava contra ela. A ideia principal do partido, e eu não digo de nenhuma pessoa em específico, mas cumprindo acordos prévios, era enrolar a Carol Detoni até após a janela partidária, março, abril, e aí comunicá-la que os candidatos seriam Carlos e o Amin. Eu ouvi algumas declarações, algumas delas ouvi na presença da Carol. Nós estivemos em novembro ou outubro de 2024 com o presidente Bolsonaro. Fomos falar sobre a vaga ao Senado. O desqualificado do Jorge Seife estava na sala, ele participou da reunião e eu justamente intercedi com o presidente Bolsonaro pela nomeação, pela escolha da Carol Detoni como nossa senadora. Isso foi logo depois da vitória ali da eleição para prefeito, né? Então, também pontuei algumas questões sobre a eleição para prefeito. E eu lembro que o próprio Bolsonaro disse que tinha muita amizade com o Amin e que queria que o Amin no projeto. Um ano depois, em setembro de 2025, agora, poucos meses, o Valdemar da Costa Neto novamente disse que era desejo do próprio Bolsonaro a candidatura do Amin. E, portanto, ele iria defender essa candidatura. Perguntei ao Jorginho, durante toda a confusão, Jorginho, o que vai ser feito? Eu preciso saber, para pelo menos me defender das acusações que eu estou sofrendo, qual é o plano do partido. E tanto o Valdemar quanto o Jorginho Melo confirmaram por telefone, e o Jorginho também pessoalmente, que a candidatura seria do Amin, uma, e a outra do PL. E nenhum deles disse, o Carlos está tirando a vaga da Carol, até porque eles temiam dizer isso em público. Mas diziam, nós só temos uma vaga. Uma é da coligação e outra é do partido. Então ficava óbvio, isso a Carol também sabia. E se eu não estivesse falando a verdade, não teria porque um dia depois do início da briga, a Carol já está negociando com o Eduardo do Partido Novo. Conversou até com o PSD, né? Conversou até com o PSD, conversou com diversos partidos sobre para onde ela iria levar o projeto político dela e os vereadores que ela tem e a base que ela tem, para onde eles iriam. Então, se tudo que eu estava falando não fosse verdadeiro, não teria por que haver toda essa mobilização. Hoje não, hoje tudo mudou, né? Hoje o partido percebeu que o próprio Carlos Bolsonaro percebeu, sem a Carol, ele não teria aceitação. Se ele tomasse a vaga da Carol, ele seria rejeitado pelo eleitor. Se a Carol saísse por uma candidatura fora do partido e o Amin saísse pela coligação, por exemplo, Carlos e Amin, e a Carol correndo sozinha por fora, era muito provável que levassem a eleição Amin e Carol. Então o Carlos percebeu que não podia concorrer sem ela, ou não podia enfrentá-la, porque isso não o permitiria chegar à urna. Isso é tão verdadeiro que até hoje o Carlos não anda com Jorge Seife. O Jorge Seife foi o indicado do presidente Bolsonaro na última eleição, um cara ruim de negociar, ruim de conversar. Parece que o Tico e o Teco dele levam para um tempo a mais para engatar a primeira marcha. Terrível. Ele não é um bom senador. E andar com ele seria péssimo pro Carlos. Tanto é verdade isso, que nós erramos ao votar em Jorge Seife, que agora o próprio Carlos, também indicado do Bolsonaro, não anda com Jorge Seife e prefere andar com a Carol Detoni. Então, tudo mudou nos últimos meses quando perceberam que não ia ser possível impor uma candidatura na tirania sem construir ou sem considerar pelo menos o nome da Carol. Ela chegou a ser convidada a ser vice-governadora do Jorginho Melo pelo próprio Valdemar. O próprio Valdemar chegou a dizer que... Como uma solução? Como uma solução, para deixar o Carlos e o Amin e a Carol ser vice. Então veja, queriam ou não queriam o Amin na vaga? É claro, estavam negociando de todas as formas. Agora tomaram então essa decisão de rifar o Amin, o que também é uma decisão, eu não tô aqui para defender o Amin, o que também é uma decisão temerária, né? Afinal de contas, lá em cima, o PL vai precisar do PP e do União Brasil, se quiser ganhar a eleição. Existem diversos acordos envolvendo outros estados, como o acordo com a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, o Zuco, que depende de um gesto também do PP. Então, são diversos acordos, só que eu não consegui entender, não conseguia e me negava a acreditar que todo mundo ia ficar dizendo que o rei estava vestido e o rei estava nu.
Claramente. Todo mundo viu que o rei estava pelado e ninguém tinha coragem de falar. Então, eu na verdade, me insurgi contra essa realidade. Não me insurgi contra a lealdade, contra a ordem do presidente Bolsonaro, não me insurgi contra a recomendação do partido em momento nenhum, tanto que o partido sempre me defendeu, o Jorginho me defendeu, o Valdemar me defendeu. Eu me insurgi contra a atitude desleal com o eleitor catarinense de vender uma proposta que era impraticável. O próprio Jorge Seife, mais uma vez, né? Calado, ele faz bem. Ou seja, não devia ter sido eleito, porque o trabalho do senador é falar. Mas o Jorge Seife subiu à tribuna para dizer que tinha candidato e que os candidatos dele eram Carol, Carlos e Amin. Ou seja, o preferido do presidente, supostamente, acho que não mais, mas o escolhido dele para o Senado na última eleição, o porta-voz dessa turma sobe numa tribuna para dizer que tem 3 candidatos, só confirma o que eu estava falando, não tem espaço para 3, só tem espaço para 2. Agora tudo se resolveu e a Carol vai sair candidata pelo nosso partido, espero que assim permaneça, né? Temos agora a janela, a convenção. Houve uma declaração pública lá em Brasília em favor do nome dela. Ela está muito mais confortável agora, a gente fica muito feliz por isso. Não digo que eu sou a única responsável, mas eu fui a primeira e talvez única pessoa, além do prefeito, de alguns prefeitos, que teve coragem de falar sobre isso e dizer que estava acontecendo isso. E com relação a essa imposição que você disse que não teve sucesso aqui em Santa Catarina, né, Ana? Você acha que tem a ver com a característica do povo catarinense? Talvez se tivesse sido em algum outro estado do Brasil, em alguma outra região, teria sido bem sucedida, mas aqui, devido à característica do povo, o povo não assimilou, não aceitou e... Bom, eu realmente acho que Santa Catarina é especial e o nosso povo é especial. Nós somos, desculpa, melhores. Eu realmente acho isso. Porém, eu acho que nenhum estado iria aceitar um gesto desse, a não ser que estivesse em uma situação de desespero mesmo. Precisando urgentemente de candidatos. Uma conjuntura de fatores em relação a Santa Catarina. Um histórico de que caminhou muito bem sozinho, caminhou muito bem até aqui. Um estado próspero, um estado de gente trabalhadora. Um estado que construiu o partido. Diferente de outros lugares onde só existem figuras partidárias famosas, como... Vamos supor o caso do Nicolas, que é uma grande figura, um grande capital eleitoral, um maravilhoso deputado federal. Sou amiga pessoal dele, mas no caso de Minas não se vê uma construção partidária detalhada lá, esmerada, né, com relação aos 800 municípios de Minas Gerais. Aqui nós temos 295 municípios, o governador elegeu mais de 100 prefeitos, temos 600 vereadores, temos diretórios, ampliamos os diretórios femininos para mais de 100 em todo o estado, ou seja, de cada 3 cidades, pelo menos uma tem um diretório feminino, fora o PL convencional, né, o diretório convencional. Então, é um estado que construiu o partido, de baixo para cima. E aqui a gente teve a experiência de desfazer executivas, de recomeçar do zero, de executivas brigando entre si, executivas implodindo. A gente sabe quanto custou eleger um vereador, um prefeito. Nós construímos base. Nós temos base aqui. Cada um dos nossos 12 deputados estaduais tem seus vereadores, tem seu time, e de repente vem um elemento externo imposto. Nenhum estado que tivesse essa conjuntura aceitaria essa imposição. Mas especificamente, no caso de Santa Catarina, é um dos únicos estados onde há essa organização tão detalhada. Então foi muito inconveniente. A imposição foi então tendo que ser substituída pela construção. E o único caminho que o Carlos encontrou para construir uma candidatura viável aqui foi sair do Rio de Janeiro, né, e agora começar a andar aqui. Ele anda principalmente pelo oeste, visita cidades, passa numa prefeitura, passa noutra, anda no meio da rua, faz alguns vídeos, visita algumas empresas e tenta mostrar trabalho, pelo menos o esforço de conhecer Santa Catarina. Ele não precisa me convencer que ele quer morar em Santa Catarina, que ele gosta de Santa Catarina, afinal, todo mundo quer morar aqui. Aqui é maravilhoso. O último censo mostrou que as pessoas estão deixando São Paulo, que sempre foi um estado muito cobiçado, mas estão migrando para dentro de Santa Catarina, que é um estado que tem uma grande taxa de receber, desde pessoas desejáveis que querem trabalhar até pessoas indesejáveis, né? Os nossos índices mostram isso, índices recentes. Então, não me admirem, eu não julgo o Carlos querer morar aqui, eu também não quero morar em nenhum outro lugar. É o melhor lugar do Brasil, certamente. Então, é lícito ele querer se mudar para cá, é lícito ele sonhar em ter uma carreira política, isso é um sonho que qualquer um de nós pode ter. Só o que não foi elegante foi a maneira como essa candidatura foi proposta. Agora acho que tiveram que recuar, tanto tiveram que recuar que tiveram que se abraçar com a Carol Detoni e viram que seria impossível simplesmente escanteá-la e jogá-la no lixo, que o catarinense não ia aceitar. Então eu acho que sim, tem um pouco a ver com
com o nosso povo ser como é, mas principalmente tem também a ver com o fato do Jorginho Melo ser um dos melhores articuladores políticos do país, na minha opinião. Um cara que nunca perdeu uma eleição desde os 17, 18 anos, quando se candidatou a vereador, se elegeu na última eleição para senador, na penúltima para senador, mesmo contra o time do Bolsonaro. Ele venceu do Lucas Esmeraldino, então mesmo com a onda, ele venceu para o Senado. Depois ele concorreu sozinho aqui, apelidavam ele inclusive de Sozinho Melo. Ele concorreu sozinho ao governo e venceu, mesmo o presidente Bolsonaro à época não tido feito muitos gestos em relação a ele, porque o Amin também concorreu ao governo e o próprio Bolsonaro era tão amigo do Amin, e isso que deixa muito claro que quem queria o Amin na coligação era o Bolsonaro. O Bolsonaro é tão amigo do Amin que não queria fazer vídeo pro Jorginho na última eleição. Olha só, aí alguém vem e diz que eu sou amiga do Amin. Eu acho isso uma loucura, né? A gente meio que comprou uma briga que a gente não precisava. Eu digo a gente porque eu também acabei saindo em defesa em algum momento, depois que eu vi um certo... como é que eu vou falar isso? Uma injustiça. Uma injustiça, muitos ataques, né, concentrados numa pessoa só e tal. E por isso eu saí em defesa e tal, mas eu não tinha motivo para fazer isso. Da mesma forma como você talvez também não tivesse um motivo, algo intimamente ligado ao teu projeto político, que você precisasse fazer isso, né? Pra defender a Carol, por exemplo. Defender a Carol. Por que você defender a Carol? Você tá, vamos dizer assim, garantida, né? Não é garantida assim, vote na Ana Campoelo, não é tão garantida assim. Mas você tá com um projeto político muito bem estruturado aqui como deputado estadual, você não precisaria, em teoria, nem sair em defesa. Eu acho que isso conta a nosso favor, conta a teu favor também, né? Eu acho que isso fala sobre a gente estar mais em busca de algo que a gente acha justo, ou do que algo que a gente vai tirar alguma vantagem de alguma forma. Né? Perfeitamente. Uma forma muito sábia de saber quem tá falando a verdade é calcular quem tá perdendo e quem tá ganhando. E tem um livro muito bom sobre isso, tem alguns, né? Mas um deles se chama Arriscando a Própria Pele. Como ter convicção de que aquela pessoa realmente acredita naquilo? Quanto da pele dela tá em jogo na tese que ela tá defendendo? Por exemplo, tem muita gente que cria um canal no YouTube que é sobrevivencialista. Oh, meu Deus. Ele fala sobre o fim do mundo e tal, mas o próprio cara não construiu o bunker dele. O próprio cara não estoca comida. Então, bom, talvez não seja verdade. Então, se aquilo que você defende arrisca a sua própria pele e não a dos outros, é provável que seja verdade. Você falou muito bem. Você não tinha nada a ganhar e muito a perder em sair em minha defesa. Até porque você é um influenciador cujo público é de direita e poderia ser, digamos assim, difamado dentro da própria direita, ou ter sua reputação queimada dentro da própria direita. Não tinha nada que você pudesse ganhar, ninguém te cobrou, você sabe disso, eu nunca te liguei e falei, Paulo, me ajuda. Não, nada disso. Você simplesmente viu um movimento e achou injusto, que é, tem 50 batendo em uma pessoa, né? Você foi um dos primeiros, aliás, você não foi o primeiro a me defender. Depois que você me defendeu, os outros criaram coragem. Mas eu tenho certeza que foi esse sentimento, né? Porra, mas é uma mulher contra 50 pessoas. E aí você se mobilizou e eu agradeço muito. Isso desencadeou uma onda de outras defesas e outras pessoas. Mas a mesma coisa se aplica ao meu caso. A minha eleição é para deputada estadual. Por mim, a melhor coisa que poderia acontecer era a Carol Detoni ser deputada federal, porque ela é a minha dobradinha. Eu não tenho interesse pessoal em ajudar a Carol, porque nós mesmo, nos bastidores, todo mundo sabe que a política nos bastidores é complicada. Nós já tivemos diversos desentendimentos nos bastidores, eu e a Carol. No passado, complicações. Então não teria um motivo afetivo ou emotivo para ajudar a Carol Detoni. Ela é minha melhor amiga, não seria nem isso. Mas nós tivemos uma construção política interessante. Ela é minha dobradinha natural. Se ela fosse deputada federal e eu deputada estadual, juntas, nossa votação potencializaria. Eu não ganho nada com ela saindo ao Senado. Mas é o melhor para Santa Catarina ter uma senadora que já foi presidente da Frente Parlamentar Catarinense, que já foi presidente da CCJ, com mestrado em Direito Público, que conhece a máquina pública, que conhece o Estado. A Carol Detoni anda esse Estado inteiro, ela tem mais de 150 vereadores espalhados no Estado. Então, em 50%, ela tem o apoio de 150 prefeitos, inclusive aqueles que não são do nosso partido. Ela não é uma política que se possa descartar. Sem falar do prejuízo para Santa Catarina, você começar a substituir políticos aptos por políticos desconhecidos. Eu não estou dizendo se é inepto ou não, mas o ponto é, eu sei que a Carol Detoni pode fazer um bom trabalho. Todos aqui sabem, é uma unanimidade no partido. Então, como é que eu vou rifar o que eu sei pelo desconhecido? Isso sequer é conservador. Essa é uma medida anticonservadora agir dessa maneira.
E afinal, o povo é conservador ou não é? Porque assim, é fácil ser conservador só eventualmente, né? Mas na política você tem que ser conservador do início ao fim. Você tem que tomar as decisões que eu diria, foram experimentadas em outros estados e funcionaram. E o que funciona em todos os outros estados e funciona aqui também. Construir as coisas de baixo pra cima. Eu não ganhei nada, absolutamente nada, defendendo a Carol Detoni. Eu só acho que isso é o melhor pro nosso estado. O meu lema é Santa Catarina primeiro. Os outros estados que me desculpem, mas se cada um pensasse assim, se quem mora lá no Maranhão pensasse o Maranhão primeiro, já teriam pensado em políticas públicas para aumentar a empregabilidade, para melhorar o saneamento básico, para melhorar a educação e segurança do Maranhão, e isso elevaria os índices do país. Mas é muito mais fácil, Paulo, isso você com certeza já deve ter lido ou ouvido, é muito mais fácil se preocupar com o que tá fora de casa do que com o que tá dentro, né? Então o adolescente, ele quer salvar as baleias da extinção, mas o cara não consegue arrumar o quarto dele. E nosso estado é o nosso quarto. Se a gente não consegue manter o nosso estado em ordem, a gente não tem como administrar um país. Se eu não consigo construir lideranças aqui no estado, se eu não consigo ter secretários municipais de saúde, se eu não consigo ter conselheiros tutelares, diretores de escola, presidentes de APAE, presidentes de sindicato, líderes da causa autista, líderes da causa animal, se eu não consigo ter pessoas dessas bandeiras no meu estado, como é que eu penso que eu vou administrar um país com dimensões continentais como é o Brasil e vou ter quadros para ocupar os espaços que precisam ser preenchidos com pessoas técnicas ou politicamente leais? Então, respondendo a tua pergunta, eu não ganhei nada e só tinha a perder. E acho que esse deveria ser o maior peso da balança para ver quem tinha razão. Eu não estava ganhando nada, estava defendendo um terceiro. Todos que estavam agindo contra mim estavam defendendo seus interesses próprios. Inclusive, tinha muita gente do Rio de Janeiro dizendo, leva o Carlos, tem que aceitar o Carlos, você tem que pegar o Carlos sim. E eu me pergunto, meu Deus, se ele é tão bom, vocês não querem ele no Rio de Janeiro, por quê? E eu nem tô dizendo que ele não é bom. Mas se no seu estado não te querem, com todo respeito, se a Carol Detoni disser que agora vai se mudar pra São Paulo, se ela disser que vai se mudar pro Alagoas, nós vamos fazer, não, Carol, fica. Você é nossa deputada, nós queremos você aqui, você é uma ótima deputada. Isso, eu tenho certeza que isso aconteceria. Existem inúmeros estados, inclusive essa foi uma das recomendações, onde seria necessário ter um candidato ao Senado. Como Mato Grosso do Sul, onde nós elegemos, o presidente Bolsonaro ajudou a eleger a Soraya Tronic, e a Soraya Tronic foi uma das maiores traidoras, uma das maiores decepções da direita, né? E nós poderíamos, o Carlos, se fosse candidato no Mato Grosso do Sul, certamente tiraria a vaga, ou pelo menos prejudicaria um pouco a vaga da Soraya Tronic. No mínimo, né? A gente falou sobre projeto de poder, né? De poder não, projetos políticos, desculpa. A gente falou sobre projetos políticos aqui. Carol Detoni tem o seu projeto, Carlos. A gente nem combinamos, não ajustamos exatamente o que a gente ia falar aqui no podcast, mas eu gostaria de saber qual o projeto político da Ana Campanholo. Assim, você hoje tem robustez, vamos dizer assim, para se quisesse vir a Senado já, na minha visão, né? Eu sou leigo, então pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que você teria condições, inclusive, de vir a Senado se você quisesse já. Existe um projeto a longo prazo? Eu acredito que alguém como você já deva ter a vida meio que toda planejada, assim, né? É a impressão que a gente tem vendo de fora. Mas existe um projeto político diferente do Estado, porque as tuas pautas, elas são muito nacionais, né? Elas são pautas morais, que refletem muito o conflito ideológico que a gente vive hoje no Brasil, essa guerra cultural que a gente vive no Brasil. Então, eu imagino que gente do Brasil todo se sinta representado por Ana Campanholo e não só catarinenses. O teu projeto abrange ou contempla daqui a pouco algo maior do que deputada estadual em Santa Catarina, não desmerecendo o fato de ser deputada estadual, né? Sim, na verdade, se dependesse só do que eu gostaria de fazer, eu nunca sairia de Santa Catarina, porque aqui é maravilhoso, é bom de viver, é seguro. A Assembleia Legislativa é um lugar ótimo de trabalhar, são só 40 deputados, você consegue conversar com cada um deles quando precisa aprovar ou barrar um projeto, obstruir ou avançar um projeto. É um lugar bom de se trabalhar. A Assembleia Legislativa é uma mãe, ela te dá recurso, ela te dá meios de fazer qualquer trabalho que você queira, soluciona problemas e possibilita que as ideias do político não passem por entraves burocráticos, elas podem ser defendidas com liberdade. Então Santa Catarina é maravilhoso. Se eu fosse pensar só no meu conforto pessoal, eu não sairia de Santa Catarina. Mas nós temos um grupo de 75 vereadores, alguns deles querem subir, querem ser deputados estaduais, outros precisam se candidatar a estadual para poder concorrer a prefeitos. Enfim, nós temos hoje um grupo, um time. E nós pensamos não só no meu futuro, mas no futuro desse time também.
Eu gostaria, sim, de algum dia poder transformar as minhas pautas, que já são nacionais, em propostas de nível nacional, em projetos de lei, em discussões de comissões. Só que o que a gente tem visto, pela falta de robustez cultural das nossas bandeiras, qualquer que seja, no armamento, direito à legítima defesa, aborto, nós temos políticos que são estrelas, nós temos políticos que são famosos, nós temos, a própria Carol é um exemplo disso, poderíamos citar o Jordi, o André Fernandes, o Nicolas, né, são grandes políticos, mas uma coisa é você falar para o povo ser ouvido e entendido, outra coisa é suas pautas avançarem. Para que uma pauta realmente avance no Congresso, você precisa construir uma rede de poder nos bastidores. E é isso que nós gostaríamos de fazer e estamos bem longe de concretizar. Você precisa chegar ao Congresso como deputada federal tendo um grupo, uma base forte no seu estado, não só para fazer força para que o seu projeto avance, mas para abarcar cargos, para realocar recursos, para mobilizar câmaras de vereadores, entidades e instituições em favor de um projeto de lei. Nós sabemos que a maior parte da população é contra o aborto, mas nenhum projeto de lei contra o aborto avança de forma considerável, de forma satisfatória no Congresso. Mesmo que a gente tenha a Cristo Nieto, uma das melhores debatedoras anti-aborto. Porque a Cristo Nieto não tem uma base forte. Eu ainda não tenho. Então, se algum... Você acha que você não tem uma ainda base não. forte ainda? É uma ótima base, mas políticos maiores do que eu têm uma base melhor que a minha. Então, se você quer enfrentar a pessoa, tem que ter paciência. O professor Olavo tinha uma frase assim: é urgente ter paciência. É urgente ter paciência. Tá todo mundo, assim, a próxima eleição. Eu já ouvi gente dizendo, se nós perdemos a próxima eleição, acabou. Poxa, mas aí não... Então vou fazer prestação na Casa Bahia de 48 vezes. Não é possível, não dá pra pensar assim, se nós perdemos a próxima eleição, nós vamos nos reorganizar. E só entra em desespero a cada eleição quem não tem um plano pra perder. Todos têm plano pra vencer, é incrível isso. Você já viu como o brasileiro gosta de fazer plano sobre o que faria se ganhasse na Mega Sena? E quase ninguém faz um plano. O que faria se eu perdesse tudo? E a chance de perder tudo é maior que de ganhar na Mega Sena. Então, a chance de derrota é mais eminente, é mais presente do que a chance de vitória. A esquerda perdeu diversas vezes. A esquerda perdeu em 64, quando o Partido Comunista se tornou ilegal. Os comunistas tiveram que correr, apanhavam da polícia, alguns foram torturados, foram presos durante o regime militar, e mesmo assim o Partido Comunista, o ideário comunista, a ideologia comunista de esquerda, quando houve a redemocratização em 84, 85, 86, 90, eles estavam dominando tudo. Exemplo disso, a própria proposta curricular de Santa Catarina, que foi publicada em 94, começou a ser construída em 86, a proposta curricular mais esquerdista do Brasil inteiro, foi escrita durante o regime militar. Então, enquanto os militares estavam oprimindo fisicamente a esquerda, eles estavam se organizando nos flancos onde os próprios militares deixaram espaço à mídia e à universidade. Existiam mais jornais populares, mais jornais independentes de esquerda do que de direita. Existiram mais professores sendo formados com viés esquerdista do que de direita durante o regime militar. De modo que, quando acabou o regime militar, a esquerda estava com a matéria cultural pronta. Isso, inclusive, é o tema do meu último livro, Estratégia de Domínio Político e Cultural. É justamente sobre isso. Como que o feminismo pode ser um movimento tão radical e tão impopular, a maioria das pessoas jamais aceitaria participar de um movimento que enfia um crucifixo no orifício anal, que faz aborto em praça pública, que comemora abortamento. A maioria das pessoas nunca faria parte desse movimento. Mesmo assim, de alguma forma, eles controlam a política por via da cultura e por via da literatura, do cinema e tudo mais. Então, respondendo a tua pergunta, eu tenho planos maiores, mas eles dependem do passo a passo. Cada passo do meu plano precisa dar certo. Nós temos 75 vereadores, queremos ter 150 vereadores. Depois queremos eleger um time de deputados estaduais. Eu sou uma só, né? Eu não consigo fazer quase nada em um. Mas um bom político sabe dividir poder. Então, quem sabe eu pudesse eleger junto comigo mais deputados estaduais. Um no sul, um no norte, um no oeste. Tem um grupo... Quando você fala, por exemplo, tenho 75, gostaria de ter 150 o projeto. O que seria, tenho esses 75? É uma espécie de lealdade? Algo você os ajudou a se elegerem de certa forma e hoje existe uma parceria? Exatamente, não é uma dívida. Eu odeio essa palavra dívida de gratidão. Amor, lealdade e gratidão não se cobra. Você recebe e retribui, fim. E eu fiz algumas coisas por alguns dos meus vereadores e outros fizeram por mim. Por exemplo, eu vou dar honra a quem merece honra. O vereador Pedro
de Brusque. Na última eleição na prefeitura de Brusque, nós apoiamos outro candidato. O Pedro me procurou e disse: deputada, eu sou muito fã do seu trabalho há muitos anos, amo o seu trabalho, quero andar com você pode me apoiar? Eu falei: não posso mais, porque eu já apertei a mão de outro candidato, o David, um menino muito jovem, muito promissor também ali em Brusque. Apertei a mão do David e trabalhamos pelo David, eu e algumas lideranças da cidade. Resultado, nós não conseguimos eleger o David, porque não depende só da Ana Campanholo, não depende só do David, depende de uma conjuntura de fatores. Não elegemos o David, mas o Pedro se elegeu sozinho, mesmo sem minha ajuda. Mesmo assim, ele teve um ato assim de absurda generosidade, humildade. É um menino especial, Pedro, um homem especial. Ele nos procurou depois do resultado e disse: viu, deputada, venci. Ele perdeu. Posso andar com a senhora agora? Eu falei: agora pode. Agora eu te pergunto, o que o Pedro me deve? Nada. O que eu devo ao Pedro? Nada. Mas ele conquistou meu coração, sim ou não? Pra sempre. O cara foi generoso, o cara foi bom, foi honrado e provou seu valor sozinho. Alguns vereadores nós ajudamos muito, que se não tivéssemos ajudado, vamos ao caso do vereador Padilha, por exemplo. Trabalhou muito, muito, muito. Já foi candidato a vereador uma vez, perdeu. Foi candidato a deputado federal uma vez e perdeu. Dessa vez, nós vamos pegar na campanha do Padilha firme. A gente foi pro sinal, assim. Cada um num semáforo, entregando santinho. E a pessoa me reconhecia no semáforo. Você não é Ana Campanholo, assim. Tá entregando santinho pra quem? Falei: pro vereador Padilha. Então foi uma diferença pequena de votos do Padilha da última eleição pra essa de agora. Mas foi uma eleição mas foi uma diferença que ajudou a elegê-lo. Então eu sei que ele é dono de 70% dos votos dele. 75%, 80%. Mas os 20% que nós empenhamos ali fez a diferença para ele ser hoje vereador em Florianópolis. É um dos nossos melhores vereadores. Um beijo, Padilha. Nós chamamos. A minha família ama o Padilha. Eu acho que meu pai tá querendo me trocar pelo Padilha. De tão amigos que eles são. E nós chamamos e temos orgulho de você. Mas o Padilha me deve um pouco. Mas não me deve tudo. Eu vou te dar um exemplo teu, Paulo. Vamos ao exemplo aqui que eu acho até que esclarece para as pessoas que achavam que você tinha uma dívida comigo. Eu não te ofereci nada, não te prometi nada e você me apoiou de graça. Que absurdo é uma pessoa te apoiar uma vez e você pensar que já que você me apoiou uma vez, agora você que me deve. Não. Não, se você me apoiou, sou eu que te devo e ainda assim você não pode me cobrar. Mas você me apoiou, eu me elegi. Depois de algum tempo, nós tivemos algumas candidaturas para prefeito, vereador. E você lembra que na última candidatura, até a sua esposa trabalha comigo, eu tenho orgulho, a Pamela é uma excelente assessora, deveria ganhar um salário muito maior, mas é limitado, infelizmente. Pamela, é o pedido de aumento da Pamela e dos bastidores. Não pediu nada, brincadeira. Mas a Pamela mereceria ganhar um salário muito melhor pelo que ela faz, e ela tá aqui de coração, na verdade. É por amor que ela tá na causa. E mesmo assim, com a Pamela trabalhando na nossa equipe, na última campanha para vereador, você apoiou um vereador diferente do meu, não é? Sim. Eu tinha um vereador e você tinha outro. Alguma vez eu te liguei e falei: pô, Paulo, tua mulher trabalha comigo, como é que... Eu te falei isso? Exatamente. Não, porque pelo amor de Deus, você já me apoiou. Você me apoiou um dia, agora isso quer dizer que você tá preso a mim, você não tem direito de pensar. Não existe isso. Então nós temos um time, mas quando eu digo que eu tenho 75 vereadores, o certo seria dizer que eles também têm a mim como deputada deles. Então quando eles passam por uma situação difícil, o vereador Cleiton Profeta agora, o governador, parte do PL, queriam expulsar o Cleiton Profeta do PL. Ele recebeu um convite para ser candidato a deputado federal pelo PSD, que é o partido do governador, do candidato a governo, João Rodrigues. E nós tivemos muita dificuldade ali, mas conseguimos construir uma reaproximação do Cleiton Profeta no projeto do PL, para que continue conosco. Uma situação difícil, tem uma cassação em andamento, nós estamos lutando para que ele não seja cassado. Ou seja, não é que essa pessoa me deve algo, ou eu devo a ela, mas ela tem que saber que ela não tá sozinha. Estão me perseguindo, deputada, me ajuda. Claro. Deputada, aqui eu preciso de um recurso. Inclusive aqui, pessoal, nós temos um informativo de mandato, onde nós mostramos onde estão os nossos principais vereadores. Não sei se dá para ver aí na tela, mas... todos esses pontinhos no mapa são cidades que nós já visitamos, entregamos emenda e temos uma liderança ou um vereador. Se você quiser baixar esse material para ter acesso a tudo que tem aqui, inclusive os nossos projetos de leis, anacampanholo.com/revista. anacampanholo.com/revista. Você vai ter a versão digital para ler e também para compartilhar com seus amigos. Sempre tem um boca mole que fala assim, né? Mas essa deputada só fica na internet. Daí você pode dar um tapa no ouvido dele, que eu recomendo, ou mandar a revista digital para ele ver o quanto a gente já tem feito pelo estado. E então cada um desses pontinhos é um vereador, é uma liderança nossa. Isso significa que é um time. Quando a gente vai tomar uma decisão, Paulo, a gente ouve o nosso time. Que loucura, imagina o técnico de futebol nem fazer uma reunião com o time antes de decidir as posições, antes de decidir a estratégia de jogo. Então, quando a gente entra aqui,
Em Itajaí, nós estamos agora gravando em Itajaí, eu tenho 2 vereadores aqui, a Liliane e o Adão. Além de termos também um apoio, assim, um carinho de todos os outros 6, o presidente da Câmara, o Pegorini, temos uma amizade e todos eles vão de alguma forma nos ajudar. Mas esses 2 são especialmente vereadores do nosso time. Eu não faço um acordo ou visito uma empresa ou passo por cima deles em uma decisão. Às vezes a gente tem que tomar decisões que desagradam, né? Já tive muitas vezes que eu tive que ligar pra Liliane, ligar pra Adão e dizer, eu vou fazer esse movimento, eu sei que vai doer em você, peço que me desculpe, mas estrategicamente é necessário. Em nenhum momento eu ligo pra eles ou imponho, vocês têm que fazer o que eu mandei, porque isso é um absurdo, eu acho isso é uma violação da consciência. Isso diminui as pessoas que estão no nosso projeto. É como você ter um marido que é leal porque ele tá preso num bunker. Aí não vale nada. É como você ter um sócio que não te rouba porque tem câmera na sala. Poxa, que insegurança é isso. Então, as pessoas precisam ser livres pra estar com você. E às vezes a gente tem que cobrar um ou outro, né? Você não esquece que a gente tem um acordo. Mas eu sempre tenho dificuldade. Eu digo pro Lucas, ele deveria querer estar com a gente. Nós trabalhamos muito, a gente trabalha 6 dias, 7 dias por semana. Eu trabalho muito para que a pessoa queira estar comigo. Não para que ela se sinta coagida a estar comigo. Para que ela olhe e pense, eu quero andar com essa pessoa. Eu quero estar com ela. Ela é boa. Ou ela é melhor, ou ela é uma das melhores. Eu quero andar com essa pessoa. Hoje você é uma referência, né? Não só no estado de Santa Catarina, e esse folder, esse flyer que você mostrou aqui, com todos os pontos que você já teve emendas ou tem parcerias, enfim, os 75 vereadores que já são seus parceiros, né? Mas essa referência ela não se dá só no âmbito político, né? Eu queria saber se você recebe muito feedback de você sendo referência para as pessoas, principalmente para a juventude. Eu acredito que tenha havido um movimento de uma juventude mais conservadora recentemente, né? Acho que as pessoas foram caindo um pouco na real, entendendo um pouco mais o cenário, não só político, mas ideológico, até espiritual, né? Para quem é cristão, entende um pouco disso também. Tu recebe muito feedback disso quando você visita as igrejas, nas palestras, de pessoas, às vezes jovens, coisas que são gratificantes de se ver, adolescentes que já estão lendo o teu livro. Como é que funciona isso? Tem 2 histórias legais sobre isso. Uma delas da doutora Gabriela, era uma médica anestesista, que já tinha quase 40 anos e sempre foi educada para ser profissional, né? Uma mulher muito inteligente, uma médica muito habilidosa, trabalhava muito, 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 uma pessoa incrível. Um beijo pra doutora Gabriela, se estiver nos assistindo. E um dia ela entrou no meu gabinete chorando com o livro primeiro que eu escrevi, Feminismo, Perversão e Subversão. E ela disse que nunca tinha pensado na possibilidade de uma vida sem carreira, né? Uma carreira como a dela. E que ela já tava com quase... Leu meu livro e resolveu ter um filho. Senão daqui a pouco não vou ter mais. De hoje ela já tem 2 filhos. Ela abandonou a carreira de médica para ser dona de casa, mora num sítio no interior com o marido, que é um querido, aquele marido dela também. E a vida dela foi totalmente transformada por ter conhecido uma proposta diferente. Por outro lado, temos um caso do outro livro, que é esse daqui, Não Existe Cristã Feminista, onde a gente tem um capítulo aqui sobre mães solteiras. Porque também acontece no conservadorismo um negócio que não é compatível com o conservadorismo. É a ideia de que você tem que ter uma família ou uma vida perfeita. Que a sua biografia não pode ter erros ou não pode ter acidentes. O que não é conservador, porque só um revolucionário consegue imaginar um mundo perfeito ou uma vida sob controle. A pessoa que pensa assim, eu vou planejar toda a minha vida e vou fazer tudo certo e vai dar tudo certo, é uma pessoa revolucionária. É uma pessoa que não tá com os pés fincados na realidade, nem na política, nem na religião, nem em lugar nenhum. Então muitas mulheres passam por acidentes de percurso, né? Como, por exemplo, ter um relacionamento inadequado, um erro, e aí a mulher se torna mãe solteira, de 2, de 3 crianças. E essas mulheres muitas vezes não se sentem acolhidas entre os conservadores, o que é absurdo, afinal de contas. Se tem alguém que acolhe o desajustado, somos nós, os cristãos. Eu poderia usar o exemplo da Igreja Católica. A Igreja Católica criou orfanato para receber criança abandonada, hospital para cuidar de idoso que ninguém quer, leprosário para tratar doenças contagiosas. A Igreja Católica criou todas as entidades da Casa de Misericórdia, todos os lugares onde pessoas desajustadas que são rejeitadas pela sociedade podem encontrar abrigo. Então, como é que nós poderíamos, como conservadores, nos tornar pessoas inacessíveis ou nos tornar juízes, no pior sentido da palavra, dos nossos irmãos, que são qualquer ser humano é nosso irmão, criatura de Deus. Então, uma outra história muito bonita foi de uma mulher que ela leu o capítulo sobre mães solteiras aqui, onde eu conto sobre algumas mulheres
que tiveram uma vida quase santa, mas por algum episódio que lhes escapou, elas se tornaram mães de 2 ou 3, ou aqui tem o caso de uma mulher com 9 filhos. E teve que criar esses filhos sozinha. E aí faz o quê? Você não tem, se você nunca trabalhou, se você não tem carreira, se você sempre foi sustentado pelo seu marido, como é que você faz agora? Daí a gente conta algumas dessas histórias de mães de grandes pregadores, como Spurgeon, Moody, etc., que enfrentaram agruras da vida e mesmo em situações desajustadas, superaram os desafios da vida. E foi o caso de uma das meninas que me encontrou na igreja e disse que ela se sentia muito desajustada, não se sentia bem na igreja porque ela tinha cometido erros no passado e as pessoas a julgavam com frequência porque ela tinha 2 filhos fora do casamento, etc. Fora do casamento não, né? Como mãe solteira, nem se casou. E ela leu esse livro e disse, não tem nada a ver. Eu posso ser uma boa mãe conservadora na circunstância que eu tenho. E é por isso que eu amo essa frase do Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, e diz o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Abre aspas, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sei que você tem muitos sonhos, Paulo. Eu tenho os meus. Nós somos os nossos sonhos, as coisas que a gente gostaria de fazer. O mundo ideal. Eu não sei como é que seria o Paulo ideal, como seria a Ana ideal. Isso, nós somos isso, o que a gente idealiza. Mas o Ortega y Gasset diz, somos isso e as nossas circunstâncias. Você também é o lugar onde você cresceu, a família que teve, a educação que recebeu, a circunstância econômica que você tem. Por exemplo, você sonha em ser jogador de basquete, mas tem 1,50 m. As suas circunstâncias dizem que você não é um jogador de basquete e provavelmente não será. E veja, perceber isso não é desistir de um sonho, é se entender que a vida é a somatória do ideal com as circunstâncias que se apresentam. E eu recomendo, inclusive, que todos leiam Ortega y Gasset, esse filósofo espanhol incrivelmente maravilhoso, os ensaios dele sobre amor, sobre casamento, sobre qualquer coisa. O cara é realmente maravilhoso. Como é que nós podemos ser conservadores se a gente só recebe no nosso meio pessoas com uma vida perfeita? Não faz sentido, porque o conservador é justamente aquele que pauta suas decisões políticas no fato inegável de que a vida é uma desgraça. A matéria da vida é sofrimento. O que acontece de bom que foge do sofrimento é um episódio, entendeu? Quando você come uma comida boa, você deveria agradecer, não reclamar quando come uma comida ruim. Porque o normal da vida é não ter o que comer. Então, se você tem o que comer, graças a Deus. Se você comeu algo bom, graças a Deus. Se o seu casamento é bom, maravilhoso, você tem esposo que cuida de você, uma família bonita, é só agradecer. Você não pode olhar uma mulher com 2 ou 3 filhos que infelizmente tomou decisões erradas e dizer você não pode fazer parte do nosso grupo. Porque seria anticonservador imaginar que todas as pessoas tomarão as boas decisões que eu e você tomamos. Eu e você tomamos muitas boas decisões na nossa vida. Você é muito bem casado, sua esposa maravilhosa, também sou suspeita pra falar, mas algumas pessoas tomaram decisões erradas, e daí quer dizer que uma decisão errada estraga tudo. Isso não é conservador. Então tem algumas histórias muito bonitas dos meus livros que mudam, de alguma forma, a vida das pessoas ou a mentalidade delas. E é por isso que eu nunca parei de escrever. São 7 anos de mandato, 6 livros publicados. É a parte mais importante do meu trabalho. É a coisa que eu mais gosto de fazer. E, infelizmente, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu fizesse só o que eu quero, eu moraria numa fazenda, escreveria 10 livros por década e viveria disso. Mas não é possível. Tem projetos... Desculpa te interromper, pode... Tem projeto de fugir? Não de fugir, mas novos livros já estão a caminho? Sim, eu tô escrevendo um livro sobre meninos, sobre educação de meninos. Eu só tenho meninas, então eu tenho que estudar muito sobre isso, então vai demorar um tempo. E eu e o Lucas Campos, que é o melhor articulador político, além de ser o mais bonito também. O melhor articulador político... Nós estamos escrevendo também um inventário sobre a doutrinação em Santa Catarina. Estamos escrevendo juntos. Vai demorar, né, Lucas? Porque a gente viaja 6 dias por semana. A parte dele tá pronta, ele fez o ChatGPT. Por isso foi tão rápido. Que legal. Eu vi recentemente, assim, eu como trabalho com internet, influenciador e tal, a gente vai reparando nas métricas e tal, e eu lembro, eu tive um boom lá antes de 1 milhão, que passei para 2, agora tô com 2,5, e eu reparava que a Ana Campanholo tava lá. Eu lembro de uma época que tu deu uma estagnada ali em 1,3. 1,4, fiquei 3 anos parado em 1,4. Isso, e daí eu reparei, daí eu passei, né, eu cresci, passei, e você teve um boom recente, acho que tem a ver com aquelas... debates. Aqueles debates que você participou, que eu achei muito legal, assim, e
possibilitou que as pessoas conhecessem um pouco da tua genialidade, assim. Eu sempre falo pra Pamela, assim, a Ana é gênio, não tem, existe... Gentil. Sim, tem gente aqui, a Ana é genial nas ponderações, ela é intelectual de verdade, né? E aí teve esse boom, justamente por causa desses debates que vieram à tona aí, e uma das grandes coisas, dos vídeos que viralizava era falando sobre aborto, e algumas das questões que é sempre levantada era assim sobre se o feminismo em algum momento já ajudou em alguma coisa, se eu não me engano, era até uma das perguntas do 20 ou 30 contra 1 lá, se o feminismo nunca foi responsável bom por alguma coisa. Eu queria estender essa pergunta, não só do feminismo, porque o do feminismo você já respondeu em outros debates, em outras conversas, mas assim, o pensamento... Eu até posso usar a nomenclatura errada aqui, o pensamento progressista, ou de esquerda, ou o pensamento revolucionário, não sei, assim, em teoria, o que difere um do outro, mas esse pensamento de esquerda, em algum momento, para alguma sociedade, em algum ponto, ele foi benéfico? Lá em tal situação, em tal país, ele foi realmente significativo, foi positivo, ou não? Tudo que vem desse pensamento nunca teve algo... que fosse positivo, não sei se... É uma boa pergunta, na verdade é uma pergunta muito boa. Pois bem, existem o certo a ser feito e o errado. O certo a ser feito não é de posse de um único espectro político. Então imagina o seguinte, o certo a ser feito sobre a escravidão é acabar com ela. Isso independe de esquerda ou de direita, independe de opiniões, o certo é acabar com a escravidão. Quem vai acessar mais rapidamente essa informação, essa verdade, quem vai ter consciência, qual dos dois espectros políticos vai tomar consciência antes de que a escravidão precisa acabar, qual deles vai ter meios e qual vai ter métodos ideais, adequados e também corretos para acabar com essa escravidão. Em alguns momentos, a esquerda adotou posicionamentos que deveriam ter sido da direita, mas a direita foi relapsa, descuidada. Um exemplo. Imagina na Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, de surgirem as primeiras máquinas, o mundo era basicamente feudalizado ou baseado na economia agrícola. Isso significa que você e a Pamela tinham a sua fazenda, eu e meu marido tínhamos a nossa. Não havia muito excedente de produção e quando havia a gente vendia nos burgos, né, nas cidades. A gente fazia uma feirinha, vendia o que sobrava lá e juntava, trocava por ouro, por prata. Ok, só que um ano dava uma... enchente, no outro ano uma praga e acabava com a nossa plantação. Logo a gente percebia que a nossa vida na zona rural era uma vida muito difícil. Então a gente vai começar a aderir a um novo modelo econômico que está surgindo perto dos burgos. Os comerciantes, os que vendem a sua força de trabalho em troca de ouro, prata e depois dinheiro, que é o surgimento do mercantilismo. Aí surge a primeira indústria. Você criava ovelhas antes e junto com ovelhas você plantava pêssego, sei lá. De repente você perdia a safra de pêssego, não tinha como alimentar suas ovelhas, perdia as ovelhas. Aí surge uma segunda oportunidade, um segundo estilo de vida, que é trabalhar em uma indústria têxtil. Na indústria têxtil, as condições de trabalho são péssimas, por exemplo, 12, 13, 14 horas. Vai trabalhar muito tempo e vai ganhar um salário baixo, pouco. Porém, você e sua família estão naquele dilema. Ou a gente trabalha por esse pouco salário muitas horas, ou a gente continua na vida rural sem saber a cada ano a incerteza da safra dar errado. Então muitas pessoas acabaram vendendo suas terras e aceitando morar em cortiços, morar em apartamentos apertados perto do centro e ter um salário garantido para trabalhar 14 horas, 16 horas sem direito trabalhista nenhum. De quem é a culpa disso acontecer? É da direita ou da esquerda? Regimes econômicos não são culpa de ninguém. Modos de produção não são culpa de ninguém. São coisas que vão acontecendo. Foi acontecendo um êxodo rural, veio a burguesia, veio o mercantilismo e veio a instalação do trabalhador dentro de uma indústria. Agora eu tenho um problema. Antes eu não tinha. Quem criou esse problema? Os capitalistas? Os capitalistas não sabiam o que estavam fazendo. O capitalismo não é uma ideologia, é um modelo de produção. É um modo de produção. Agora você se depara com a seguinte situação. Você vê mulheres grávidas trabalhando com carvão. Você vê homens machucados tendo que trabalhar em pé, mesmo machucados, porque eles têm uma família de 6 filhos para sustentar. Quem olhou para isso primeiro? Bom, uma das primeiras pessoas a olhar para isso foi o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII escreveu uma bula, uma encíclica, se quiserem me ajudar. Rerum Novarum no latim. Ele escreveu uma bula, uma encíclica dizendo, olha,
a carta do apóstolo Tiago diz que o trabalhador tem que receber seu justo salário. E aí, o Papa Leão XIII diz, vocês que contratam essas pessoas para trabalhar, vocês têm que pagar salários justos e dignos, é o que a Bíblia nos ensina. Essas pessoas que estão trabalhando, os trabalhadores, eles podem se reunir, tipo, em sindicatos para reivindicar esses direitos, não é pecado, dizia o Papa. Ao mesmo tempo, também nós não podemos permitir a supressão do capitalismo. Aí começa a surgir o socialismo e o Papa diz, não é porque a situação do trabalhador tá ruim que nós temos que virar marxistas ou socialistas. E na mesma Rerum Novarum, o Papa também fala contra o socialismo, certo? Ou seja, se você ler a Rerum Novarum, você vê, havia um caminho a se seguir para combater a exploração do trabalhador, que era salários justos, a livre negociação, a organização da classe trabalhadora para articular com a classe patronal, havia um caminho. Mas os liberais, os capitalistas, as pessoas de direita, talvez não tenham dado tanta atenção a isso quanto deram os movimentos recém-surgidos vinculados ao socialismo, socialismo utópico, socialismo cientista, marxismo, enfim, o surgimento dos sindicatos. Então a esquerda aderiu a esse chamado que não está errado, os trabalhadores têm que ter direitos, as pessoas têm que ter uma vida digna, e a esquerda pega essa pauta para si e começa a fazer sabotagem de empresas, greves, etc, certo? De fábricas. Uhum. Se você olhar para isso, você vai dizer, todos os direitos trabalhistas que temos, nós devemos à esquerda. Não. Porque o próprio conceito de que é preciso ser justo no pagamento dos salários é anterior à esquerda. Jesus também usava isso, lembra que ele fazia parábolas com talentos, parábolas com pagamento, com salário, com agricultura. Enfim, o Papa se posicionou perfeitamente. Só que quantas pessoas de direita realmente deram ouvidos ao que o Papa clamou lá com a sua encíclica, com a Rerum Novarum, quantas pessoas deram vazão a isso e transformaram isso numa política pública? Hoje, você olha para o Brasil tem uma CLT engessada. Nós temos um Código de Leis Trabalhistas inspirado na Carta de Lavoro do Mussolini, que era um ditador fascista. E a classe de esquerda aderiu a esse protótipo, a esta maneira de garantir direitos aos trabalhadores, que é uma maneira fascista, que a esquerda diz combater. Então, veja, as coisas não são uma linha tão simples. Mas é fato que os movimentos de esquerda, eles lutam por o que eles chamam de justiça social. A direita luta pelo que nós chamamos de direitos individuais. Então, eventualmente, quando há um rodízio de poder, as coisas se organizam. Se houvesse democracia, uma democracia limpa, onde não há sabotagem, porque o que a gente tem hoje é sabotagem, porque a mídia é comprada, a universidade foi sequestrada por um certo espectro político, então não há democracia de verdade. Se os pensadores, os informadores e formadores de opinião, todos eles têm a mesma cabeça, a democracia fica prejudicada, porque as pessoas não conseguem pensar por si mesmas, baseiam suas ideias em opiniões de jornalistas ou de escritores. Mas se você tivesse uma democracia real, seria de se esperar, veja, isso também é uma utopia, nunca vai acontecer, tá? Vai ser sempre uma desgraça, mas seria de se esperar um rodízio de poder. Ora fica no poder alguém de esquerda para que comece a lutar por justiça social, pense mais nas desigualdades, etc. Depois vem um partido de direita para lutar por liberdades individuais, para restabelecer uma certa autoridade, uma maior liberdade para a classe patronal e assim sucessivamente. Então, a história não é uma linha para você dizer quem é o culpado e quem não é. Mas, evidentemente, as pautas boas das quais a esquerda se apropriou deveriam ter sido defendidas pela direita. Da maneira correta. Uma dessas pautas, a violência contra a mulher. Todo mundo deveria ser contra a violência contra a mulher. A maneira como a esquerda age contra a violência contra a mulher é uma maneira perniciosa, que transforma os homens que não são culpados por violência nenhuma em copartícipes da responsabilização do crime cometido por outros, ao mesmo tempo em que pega leve com o verdadeiro criminoso. Então, a mesma pessoa de esquerda, como por exemplo Thalíria Petroni, a mesma pessoa de esquerda é capaz de dizer que um estuprador tem que ter direito à audiência de custódia, progressão de pena e saidinha de Natal. A mesma pessoa que defende esses 3 benefícios para um estuprador, defende que um homem que passa uma cantada numa mulher deve ser comparado a um estuprador. Então, veja, a pauta é legítima, combater a violência contra a mulher, mas o método é péssimo, porque é um método que coletiviza a culpa, que dilui a culpa e que trabalha com abstrações. O método correto para combater deveria ser mais alardeado pela direita.
As pessoas que cometerem crime comprovadamente, transitado, julgado, prova material, o cara realmente é criminoso, ele deveria pagar com penas mais severas e sem benefícios. Sem saidinha, sem progressão de pena e pagar pelo crime que ele cometeu. E isso desestimularia individualmente o cometimento daquele crime, embora não acabasse com o crime, vai continuar acontecendo. É uma ilusão pensar que não. Então, existem pautas que a direita deveria se dedicar mais, já que a esquerda as está sequestrando? Sim. Só que a esquerda faz isso tão bem, é tão maçante e tão cansativo, que às vezes a gente olha pra essa pauta e diz, meu, de novo esse assunto? Esses caras são muito chatos, ninguém aguenta mais isso, e aí abandona a pauta. E aí surgem aberrações, como por exemplo, o movimento Red Pill, ou pessoas realmente misóginas, que realmente odeiam mulheres, porque foram... Mas como é que você acha que se sente um homem no Brasil hoje, que é um cara trabalhador, honesto, não fez nada de mal pra ninguém, que se envolve com uma maluca, bota essa maluca pra dentro de casa, tá loucamente apaixonado por ela. 3 meses depois, ela engravida dele. Ele mora numa casa que ele mesmo construiu, com muitos anos de trabalho, bota essa menina pra dentro, ela engravida dele, é uma péssima mãe, não cuida desse cara, atormenta esse cara, faz uma falsa acusação de violência, aliena o pai da criança e toma o patrimônio dele. Eu te pergunto, isso incentiva a sociedade, as pessoas a amarem a mulher ou a desprezá-la, a temê-la, a acharem que mulher é um problema, né? Então, assim, se eu crio uma legislação onde eu dou para as mulheres o poder ou a potência de destruir a vida dos homens, eu crio nos homens uma inimizade com a mulher. E tudo que a gente conquistou até hoje, que nós superamos a Idade Antiga, a Idade Média, nós superamos o feudalismo, superamos a era escravagista, nós chegamos até aqui contando com a cooperação entre homens e mulheres, ainda que, como diz Chesterton, sempre existiu a guerra dos sexos. O que é a guerra do sexo? A guerra do sexo é a mulher querendo domesticar o homem e o homem querendo possuir a mulher. Os dois querem um possuir o outro de formas distintas. Então, existe essa guerra do sexo, beleza, mas houve sempre uma cooperação, né? Então, a mulher queria que o cara ficasse em casa e não saísse pra jogar baralho no bar. O homem também não queria que a mulher saísse na rua com a roupa curta. E sempre houve isso. E tudo bem, as pessoas querem controlar quem elas amam, é uma coisa natural. Mas essa guerra, ela sempre foi privada, não era uma guerra pública. Não é um complô que existe dos homens odeiam as mulheres. Os homens não odeiam as mulheres, os homens amam as mulheres. Se pudesse, teriam 3, 4, 5, 6. São as mulheres que... eu só aguento esse cara porque eu preciso dele. São as mulheres que toleram o marido, mas reclamam dele constantemente e tal. Então, não existe uma maneira... Existe uma maneira de combater a violência contra a mulher? Existe. Combater a violência contra a mulher é uma pauta legítima? É. A esquerda se apropriou dessa pauta? Sim. Só que a maneira como eles fazem gera um efeito colateral pernicioso. Você tem uma classe gigantesca hoje eu não tenho só filhas mulheres. Eu já não tenho expectativa de criá-las para que sejam plenamente dependentes de um homem. Porque você já não encontra muitos homens capazes de assumir essa responsabilidade. E é um risco cada vez maior você fazer isso. Então veja, conforme você aumenta o poder de um lado, de uma das forças, e diminui injustamente o poder da outra força, você gera mais desunião. Assim como é absurdo um país com a lei, como a Somália, um país machista, isso sim é um país machista. Chegar pro Brasil, um país onde todas as cantoras do Brasil andam com a bunda de fora, dançando em rede nacional, e dizer que esse país é machista. Um país machista jamais permitiria um negócio desse. Esse país aqui, as maiores cantoras, as mais ricas, são mulheres e são todas vulgares. Hoje você olha você abre um canal no YouTube ou no Instagram, a maior parte do público tá seguindo mulher. A mulher conquista as pessoas só porque ela existe sem fazer nada. Pegar e dizer que este país é um país machista, machistas e misóginos são países como a Somália. Lá 90% das mulheres teve o clitóris mutilado ao nascer, para que não sinta prazer na relação sexual. Isso é grave, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo no Irã é grave. A mulher tem que, se cobrir por causa do pecado alheio, por causa da cobiça alheia. E é contra esse tipo de coisa que o movimento feminista deveria se posicionar. Não dizer que o cara pagar a conta do restaurante é machismo. Dizer que o cara falar pra mulher, pelo amor de Deus, você não vai sair na rua com essa mini saia aqui, pelo amor de Deus, eu posso ter... Isso é machismo, é o fim do mundo. A legislação brasileira, o feminismo no intento de combater a violência contra a mulher, tá gerando uma crise civilizacional. O homem não confia na mulher, a mulher não confia no homem, não dá mais pra fazer uma parceria, tem que ser cada um por si. As pessoas frustradas, tem uma pesquisa que mostra que em 2040 metade das mulheres vão estar solteiras. Eu não sei o que as outras mulheres pensam, mas viver sozinha é uma desgraça.
Pelo amor de Deus. Eu sempre brinco com meu marido. Eu não julgo o Bolsonaro que tá no 3º casamento. Eu teria 100. Eu nunca desistiria dessa hipótese. Não parece uma possibilidade viver sozinho. Eu sei que tem gente que tem vocação pra isso. Mas a maior parte das pessoas é relacional. Tanto você que é homem quanto eu que sou mulher. Mas as mulheres são mais relacionais ainda. As mulheres falam mais palavras. Elas precisam ouvir coisas. Você não pode ouvir coisas de um eletrodoméstico, né? Então, as necessidades das mulheres no geral mostram que elas são relacionais. Então, como é que eu vou construir uma relação sólida? Quem mais precisa de uma relação sólida? A mulher que vai ter diversos momentos de vulnerabilidade na vida dela. Quais sejam? Puerpério, gravidez, período de amamentação. Como é que eu faço para enfrentar as agruras do mundo nessa fase? Não é bom que eu tenha um companheiro para me ajudar? Então, como que eu posso pensar que eu estou lutando pelas mulheres se eu estou destruindo uma das suas necessidades mais básicas, que é a necessidade de segurança, que só vem porque o homem sente alguma vantagem em se casar. Qual é a vantagem em se casar no modelo econômico brasileiro onde a mulher leva tudo que tu tem? É igual uma onda, quando vem é bonita, quando vai leva tudo. Qual que é a vantagem civilizacional de se casar num esquema desse? Você pode ter um casamento perfeito de 30 anos, a mulher te mete um Maria da Penha por uma bobagem, toma todo o teu patrimônio, caça teu concurso, acaba com a tua vida. Não poderia ser dessa maneira. As pessoas deveriam haver um equilíbrio, uma isonomia de direitos, para que o casamento realmente fosse livre. Eu gostaria de fazer mais umas 2 perguntas que me vieram à cabeça quando você estava falando ali, mas eu não sei se vai dar tempo, porque o nosso tempo aqui já está quase esgotando, mas eu vou fazer primeiro e vou ver. O nosso videomaker aqui, ele tá... Não vai, pode... Segue aí mais um pouquinho. Você mencionou em alguns momentos sobre como a esquerda de alguma forma dominou a mídia, a cultura, e agora a gente acabou de ver o Wagner Moura na entrega do Oscar, né? Ele infelizmente ou felizmente não ganhou. Eu não sou daqueles entusiastas, né, que ficam felizes pessoalmente porque ele não ganhou. Eu só fico feliz de ele não ter mais um microfone para discursar coisas que eu sou completamente avesso. É um bom ator, mas é um cretino. Eu falei. Me processa, Wagner Moura. Aí o que eu queria... A pergunta é relacionada a isso. Wagner Moura com o agente secreto, o pano de fundo é a ditadura militar. Ainda estou aqui com a Fernanda Torres, pano de fundo também, ditadura militar. E eu boto ditadura aqui entre aspas, porque é a maneira como eles gostam de falar desse período. Você acha que é uma coincidência que, por exemplo, esse tema ditadura militar, ele sempre vai parar nos prêmios, nos Oscars? Aí tem Wagner Moura concorrendo, Fernanda Torres ano passado. Bom, não acho que não é que existe exatamente um complô para botar esse tema lá. O problema é que a direita não produz cultura de qualidade. Então, se não fosse um filme sobre o regime militar, seria um filme sobre trans. Se não fosse sobre trans, seria sobre propaganda de prostituição. Se alguma desgraça seria, porque a direita não produz cultura, por algum motivo. Eu não sei qual, mas eu às vezes desconfio que seja um senso emergencial que a direita tem. Porque é o seguinte, todo mundo quer ganhar a próxima eleição. Cada 2 anos tem uma eleição, vereador, deputado. Fazer um filme, estudar teatro, escrever ou dirigir uma peça ou um filme leva muito tempo. 10 anos captando recursos, 10 anos trabalhando num roteiro. E a maioria das pessoas de direita quer resultados imediatos, então não vai se dedicar a essa causa. Mas porque isso também é efeito de um problema econômico. Quem de nós tem 10 anos ou dinheiro suficiente ou patrocínio para 10 anos não trabalhar em nenhuma outra coisa, não trabalhar numa biblioteca, numa loja, num comércio e se dedicar a essa pauta? Nós não temos recurso para isso. A esquerda tem ONGs, dinheiro de corrupção, sabem dispor dos editais de Lei Rouanet, de Paulo Gustavo e tudo mais. Eles sabem pegar esse dinheiro, entende? Em março do ano passado, o Estadão divulgou um escândalo, né? Que não é bem uma corrupção, mas é uma imoralidade, na minha opinião. Que foi o caso do Thales e da Carla, fundadores do Mídia Ninja, também terem criado a Associação Coletivo Cultural, por meio da qual eles conquistaram 3,6 milhões de reais dos nossos impostos que foram direcionados a essa associação para produzir cultura. Então isso é só uma associação de esquerda, tá? Então a esquerda tem muitas associações, recebe tanto dinheiro internacional
Olha, a universidade é um lugar onde se produz arte também. Péssima, né? Agora é só macaquinhos. Não sei se o pessoal, xereca satânica, aquela desgraça. Só essas desgraças aí, mas de qualquer forma tem recurso pra isso. Eles têm recursos pra formar atores, pra formar diretores, pra formar músicos. Esses caras são que recebem bolsa do CNPq. Então, não é só que a direita tem uma falta de perspectiva sobre a importância de planejamento a longo prazo. A direita também não tem dinheiro. Pra você pegar um cara como você, Paulo, na minha opinião, você é um artista. Você devia ter um patrocinador. Um cara bem rico devia pegar e dizer, Paulo, você nunca mais vai se preocupar em sustentar a tua família. Tá aqui, 2 milhões na tua conta, você vai viver de renda agora. Você acha que não tem nenhum empresário nesse estado que tem 2 milhões de reais? Tem. É mecena que fala? É. Ó, você vai viver de renda, esse dinheiro tá na tua conta, então enquanto você continuar trabalhando também, você vai ganhar um salário. E o teu trabalho é produzir cultura. Isso tem na esquerda e não tem na direita. Você não acha que tem a ver um pouco com a visão de mundo da esquerda, que é diferente da direita? A direita é uma visão de mundo mais pragmática, assim, que tem a ver com parece que é um pouco de perda na visão da direita. Eu sinto isso porque eu sou artista dentro da direita. E às vezes eu tenho a sensação de que a direita vê a arte como uma perda de tempo, assim, parece que gente, vamos pro que interessa, tá? Ah, que legal que você fez esse... Ah, eu chorei. Ah, que lindo, tá? Vamos pro que interessa? Vamos mudar a lei tal aqui agora? Enquanto a esquerda, ela tem uma visão muito mais romântica, tanto que eles acham que eles lutam por uma igualdade que é impossível de ser alcançada. Então, aquilo queima no coração deles. Então, é muito... A maioria da classe artística é de esquerda, os artistas, por causa desse romantismo, dessa visão de mundo romântica. Talvez tenha essa... Sim, você tá certo. Thomas Sowell escreveu sobre isso. Tem um livro dele que eu recomendo muito, que eu queria que todo mundo lesse, chamado Conflito de Visões. E o Thomas Sowell fala que todo esquerdista, progressista, é um militante, é um sonhador raiz, assim. Ele, em essência, pensa nisso. Então, pra ele, eles também têm dinheiro pra fazer cultura. Mas eles fazem com o coração naquilo ali, né? Isso. Em contraposição, as pessoas de direita são mais individualistas, não é? Minha casa, trocar de carro, o que não é errado necessariamente, mas minha casa, minha família, eu faço qualquer coisa pra minha família ficar bem, pra minha empresa ir bem e etc. Não é errado. Não é errado. Só que na luta política, não funciona. Na luta política, se a direita tem mais pessoas, mas cada um tá cuidando da sua vida e nenhum tá cuidando do projeto, não vai funcionar. Então, o esquerdista, ele em essência é um militante. É uma característica dele. O cara já entra pra esquerda porque ele quer mudar o mundo, entendeu? Ele quer fazer alguma coisa. Então, às vezes, ele sacrifica mesmo um pouco do dia dele. Ele sacrifica a sua saúde, seu corpo, sua estética. Ele sacrifica por isso. Eu não acho que eles estejam exatamente certos, mas é a maneira coerente de um coletivista pensar. Todo profissional de esquerda sente-se um transformador, um agente de transformação social. Professor de esquerda é militante, o jornalista de esquerda é militante, o médico de esquerda é militante. Vamos pegar um médico como exemplo. A gente, quando investigou a CPI do aborto, a gente concluiu que havia uma médica que fazia captação ativa de clientes para um advogado específico realizar um pedido de abortamento. Você tá grávida? Ela fazia procurativa para realizar um abortamento. O médico de direita não faz isso. Ele não faz procurativa de nada. Ele trabalha, atende. Se a pessoa sofreu um estupro e quer realizar um estupro, e quer realizar um aborto, o médico sabe que aquilo existe autorização legal, ele apresenta até essa alternativa. A maior parte dos médicos faz o seu trabalho conforme manda a lei, sabe? Faz o que está dentro da lei. Faz o que está na lei e não faz uma busca ativa de mulheres que estejam querendo abortar para que elas troquem o aborto pela adoção. O carteiro de direita, ele acha assim, eu já estou fazendo muito pelo meu país, se eu entregar essa carta no horário certo e não causar um transtorno, um problema para essa pessoa que está esperando essa correspondência. Ele acha que ao fazer isso, e de fato está fazendo, contribuindo para o bem. O catarinense é muito assim, né? Cada um fazendo o seu trabalho, vai dar tudo certo. Mas o esquerdista não, ele entrega a carta militando, como a gente pode... Lembra aquele escândalo da eleição da Dilma, onde o carteiro estava entregando o panfleto da Dilma junto com o trabalho dele? Teve o escândalo do carteiro da Dilma? Então, veja, ele não tá só entregando carta, ele tá militando. Ele não tá dando aula de matemática, ele tá militando. Então, isso que você falou, sim, eles são mais românticos. Tanto que o romantismo foi um movimento... O romantismo foi um movimento histórico até vinculado ao surgimento, à propagação da esquerda, de uma certa forma. Mas o jogo tá virando um pouco, né? Porque eu vejo muita gente apaixonada hoje
assim, com as nossas pautas, vamos dizer, com a pauta mais à direita, eu vejo muita gente apaixonada, muita gente... Você é um deles, eu sempre achei. Indo pras ruas, abrindo suas câmeras, falando aquilo que pensa e tal. Você falou sobre sacrifício. E eu queria entender assim da Ana Campanholo. Você de alguma forma acha que você se sacrifica pela causa, ou você de repente se sacrifica? Vou tentar escolher melhor as palavras para entender para tentar você entender o que está na minha cabeça. Você acha que de alguma forma muitas feministas te acusam de que você ocupa um lugar de independência conquistado por elas para justamente propor que as mulheres não precisam ter essa independência, elas podem levar uma vida como essa dessa pessoa que te abordou e falou, poxa, não precisava, eu podia ter meus filhos, e mudou a vida dessa pessoa. De alguma forma, essa posição, você acha que tem um sacrifício pessoal hoje, porque você fica... que são algumas numa só, mas eu vou ser rápido, peraí. É que tem o sacrifício pessoal que eu sei que você já atravessa, que às vezes você fica vários dias sem ver suas filhas. O teu marido às vezes assume um papel de apoio à tua vocação. Eu sei que isso já acontece. De alguma forma é um pouco ao contrário do que seria o cenário, vamos dizer assim... Família de margarina. Que você mesma defende que a mulher possa ter. Sim. Né? Isso é um sacrifício, você entende que é um sacrifício até pessoal, que de certa forma, para que outras mulheres possam vir a fazer, você ocupar, eu ocupei esse lugar de independência aqui, nesse nível, para dizer que vocês não precisam, se vocês não quiserem. É mais ou menos isso? Bom, se as pessoas, todas as mulheres quiserem tentar ser deputadas, elas podem. Se todas as mulheres quiserem ser CEO, CEO, gerente de banco, elas podem. Ninguém tá dizendo que não, nunca nenhum conservador não disse isso, né, que a mulher não pode. Só que o problema é o seguinte, não tem tantas CEOs assim, não tem tantas deputadas assim. Se a sua felicidade for depender de alcançar altos postos na sociedade, você vai sofrer, porque a pirâmide social, a pirâmide social é triste. A base da pirâmide é composta de pessoas pobres e simples. Só o topo da pirâmide é composto de pessoas poderosas e ricas. Qualquer mulher ou homem que pense que para ser feliz eu preciso alcançar o topo da pirâmide está lascado, porque a chance de alcançar o topo da pirâmide é muito pequena. Em nenhum momento eu acredito ou defendi que as mulheres não podem estar no topo da pirâmide. Mas o que eu acho, na verdade o que eu penso ser verdadeiro é que a felicidade mais plena não pode ser uma que não esteja ao alcance de todos. Porque senão o Deus é sarcástico, né? Então, a felicidade plena tem que ser algo que eu e você, o mais rico e o mais pobre, o mais bonito e o mais feio, possam alcançar dentro das suas limitações, das suas circunstâncias. E o que é a coisa mais simples que qualquer um pode ter? Família. Certo? A família é a coisa mais simples que qualquer um pode ter. Você rico, milionário pode ter. Você pobre e feio pode ter. Não importa. Você pode ter. Então, o ponto é, eu não acho que as mulheres que trabalham muito estão, de alguma forma, deixando de ser conservadoras. Até porque eu acho que o homem também não trabalha pensando só em chegar no topo, mas também na família dele. É só olhar para a maioria dos homens. O que a maioria dos homens faz? Aceita qualquer tipo de trabalho, trabalha muito e aceita qualquer tipo de emprego para poder sustentar a sua família. Qual a porcentagem de homens que, na verdade, sai para trabalhar porque quer ser o Neymar? Sai para trabalhar porque quer ser o Elon Musk? Então, primeiro tem esse primeiro bloqueio, que é um bloqueio econômico. Todas as mulheres podem querer ser a Carol Detone, mas não vai ser. E aí você vai gastar toda a sua vida nesse trajeto achando que a felicidade é material ou que tem a ver com sucesso ou com status social, você vai se lascar. Então a maneira mais fácil de ser feliz é entender que tudo, aquilo que a gente já falou antes no podcast, no começo do podcast, tudo que você receber de bom é bônus, a vida é desgraça. A matéria da vida é sofrimento, o ser humano nasce pobre, pelado e sem dente. Tudo que você conquistar a partir dali é um bônus. Pois bem, considerando a sua pergunta sobre mim, se eu acho que eu faço sacrifícios pessoais, seria um absurdo dizer que sim, porque a minha vida é muito boa, eu sou muito feliz, nunca fui tão feliz, a minha vida é ótima, eu não trocaria a minha vida por nada que eu vivi antes. Cada ano que passa eu sou mais feliz do que no ano anterior. Chamar isso de sacrifício seria um pouco estranho. Eu acho que sacrifício faz aquela mãe que tem 2 filhos pra criar e tem que pegar um ônibus às 6 da manhã,
2 ônibus para trabalhar no pesado, deixa as crianças na creche, sente falta delas, sabe que elas não estão sendo bem educadas, depois tem que voltar para buscá-las às 19, não tem ajuda em casa, tem que cuidar das crianças, cozinhar, o marido essa pessoa faz sacrifício. Eu acho que os deputados não fazem sacrifício, tem mais que trabalhar e ficar quieto mesmo. Agora, quanto à independência, a independência, que é um conceito feminino, né, que você disse, mas você tem independência e não defende que as outras mulheres tenham. Depende, eu não tenho independência, né? Algumas mulheres dependem de agradar um marido. Eu dependo de agradar 200 mil eleitores. Quem será que tá dependendo mais ou menos? É tudo um ponto de vista. Todos nós dependemos de algo. O homem que é concursado público depende de ter um bom comportamento, de não desagradar o superior, porque senão ele pode tomar um processo administrativo, pode ser exonerado. O cara que é milionário depende do mercado financeiro. O cara que tem 500 trilhões no Bitcoin depende do Bitcoin não quebrar. Depende de uma sucessão de coisas. E a independência é uma ilusão. A independência é a ilusão do Éden. Quando o homem estava preso no jardim do Éden, preso num cercado com limites e com regras, ele estava feliz. A serpente ofereceu ao homem plena independência e pleno poder, que foi a total desgraça do homem. Então, essa ilusão, assim, se eu tiver dinheiro, eu serei independente, é uma ilusão porque não há segurança sobre isso. O país pode quebrar. No entanto, diferente de muitas mulheres, e eu vejo que elas falam sobre isso, que acham que a mulher cristã não deve trabalhar, eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Se no seu cenário, o trabalho que você fornece para sua família é mais vantajoso você estar em casa do que estar fora da casa, esse é o seu trabalho. Agora, se você é uma folgada que só enche o saco do seu marido, fica pedindo pra ele comprar coisa, ainda critica e reclama do salário dele, você não é conservadora. É uma chata de galocha, uma chata insuportável. Nem poderia ser considerada conservadora. Mas, então, se a independência depende do conceito que você tem sobre isso. Eu gosto de usar o exemplo de Débora. Débora foi a única juíza do livro de Juízes, né? A única juíza mulher, e é sobre ela o único capítulo onde só há elogios. Não há nenhuma crítica ao comportamento de Débora. Ela não foi considerada invejosa, ciumenta, intriguenta, covarde, nada. A Bíblia tem o capítulo 4 em prosa e o capítulo 5 em verso. Os dois falam sobre a mesma mulher, Débora, e só elogios, dizendo que Deus a escolheu, que ela era especial, etc. É uma mulher. Só que no início do capítulo, nós vemos que Israel passava por um momento onde o povo não tinha lideranças masculinas. Se nós fôssemos falar do mundo ideal para um conservador, o mundo ideal seria: os homens cuidam de tudo que é sujo, pesado e humilhante. As mulheres cuidam de tudo que é terno e que merece ser acolhido. Crianças, idosos, enfermos, casa, bichinho, estimação. Beleza, mas é uma ilusão. E você fundamentar ou planejar políticas públicas, partido político ou proposta de vida em ilusões ou numa utopia, como se diz o próprio socialismo utópico, você planejar sua vida com base em utopia, em coisa que ignora as circunstâncias, não é conservadora. É uma maneira revolucionária de viver a vida. A maneira conservadora de viver a vida é: eu sei que o ideal seria que o homem desse conta de cuidar da casa. O ideal seria que a mulher fosse plena e feliz cuidando dos filhos. Mas não é o ideal que acontece. Então você tem que fazer os ajustes necessários. Se eu sair da Assembleia Legislativa hoje, não existe nenhum deputado antifeminista para me substituir. Nenhum homem antifeminista para me substituir. E, até o momento, nenhuma mulher que apresentou a mesma bandeira e a mesma pauta. Isso significa que eu sou insubstituível? Não. Significa que eu posso morrer e o mundo vai continuar, e o país vai continuar, e o Estado vai continuar. Mas significa que eu tenho uma habilidade que é recompensada em um determinado lugar. Existem mulheres que eram donas de casa e encontraram a felicidade em exercer uma profissão. Existem mulheres que tinham uma profissão, eram infelizes e se tornaram donas de casa. Como é que a gente vai estabelecer uma regra para as pessoas viverem a vida delas? O conservadorismo não é sobre isso. O conservadorismo é sobre a previsibilidade ou a importância da experiência na escolha das decisões. É só você ver que muitas mulheres que viram a avó e a mãe apanhar, ser espancada e traída pelos seus cônjuges, não querem essa vida. E como é que você vai pegar e dizer pra essa mulher: não seja a terceira pessoa a arriscar? Não, sua avó apanhou e foi traída, sua mãe apanhou e foi traída. Por que você não tenta isso também? É conservador fazer um pedido desse pra uma mulher? Não. É mais conservador que ela, dadas as circunstâncias da minha casa, os maus exemplos, é conservador e inteligente que eu
conserve minha saúde mental, minha feminilidade. É possível que você tenha uma mulher mais feminina se ela se realizar no mercado de trabalho e conseguir confiar nesse cônjuge, não se sentir insegura com relação a isso. São tantas variáveis. É que esse povo, ele é louco, entendeu? O que a ideologia faz com a cabeça da pessoa? A ideologia é um conjunto de ideias. Como diria Karl Marx, a ideologia ora tá com uma classe, ora tá com outra. Então ele acha que a ideologia é um manejo da realidade. O que o filósofo conservador pensa? A realidade precisa ser observada e entendida. Eu tenho que olhar para as coisas como elas são, descrevê-las e entendê-las. O que o ideólogo pensa? E todo esquerdista é ideologizado, ele adere a uma ideologia. Ele pensa, eu tenho que olhar para a realidade e modificá-la. Então, para que você possa modificar a realidade, você tem que ter um objetivo. E se você tentar educar um filho assim, eu quero que meu filho seja médico. Desde pequeno, muito provavelmente você vai errar. Você vai criar uma criança frustrada, estressada, porque você não sabe se ela quer ser médica. Entendeu? É a mesma coisa com a sua vida, com a minha, com a sociedade. Existem coisas boas, desejáveis, mas nenhuma delas pode ser imposta. Tem que ser construída. Roger Scruton, pra gente terminar o nosso podcast, diz que ser conservador é a consciência clara de que coisas boas demoram tempo para serem construídas e pouquíssimo tempo para serem destruídas. Basicamente isso. Isso aí. Senhoras e senhores, essa foi Ana Campagnolo aqui no Pod Paulo. Enquanto você respondia essa última pergunta, já me veio mais umas 10 que quase que eu interrompi e tal, mas aí eu pensei, não dá, tem que marcar pro próximo podcast, porque eu gosto de divagar e se me deixar eu fico divagando, vou madrugada dentro e filosofando, né, apesar de não saber muito superficialmente, mas esse tipo de debate eleva aí a nossa consciência, né? Então eu agradeço muito, Ana, obrigado por ter participado. Lembre-se, pessoal, deve estar passando aqui embaixo agora que os nossos apoiadores são o Movimento Independente do Brasil, MIB, um movimento de independência financeira, né? Inclusive, de internacionalização de patrimônio. Se você tiver interesse, entre em contato, está passando aqui embaixo. Brasil para Leigo, uma plataforma de conteúdo exclusivo que está crescendo aí, que a gente estamos reformulando para entregar uma coisa bem bacana para vocês. Brasil para Leigo não é por acaso, é uma sátira ali de certa forma, uma homenagem ao Brasil Paralelo, né? A gente criou o Brasil para Leigo, então fica aí também o convite para você conhecer o nosso trabalho. E eu vou deixar, se você quiser dizer uma última palavra, planos para esse ano eleitoral. Pode ser Alexandre de Moraes. Dá tempo? Tá. Bom, pessoal, então esse ano, 2026, eu sou pré-candidata à reeleição como deputada estadual. Eu gostaria que vocês se dedicassem a conhecer o meu trabalho como deputada. Você talvez só me conheça da internet, de debates e coisas assim. Mas eu tenho certeza que, embora mais discreto, o trabalho político é o que toma mais tempo da minha vida. E é o que eu tento fazer ainda melhor do que os livros. Os livros você pode comprar na livrariacampagnolo.com.br. Os últimos lançamentos são esse sobre teologia e esse sobre política. Então, se você é vereador, deputado, assessor, líder partidário ou gosta de política, eu recomendo que compre a Hidra Feminista. E se você é pastor cristão, gosta de teologia, recomendo que compre Não Existe Cristã Feminista. Muito obrigada, Paulo. Mais uma vez, você não é só um artista. Você é um artista apaixonado, eu sempre vi isso em você. Às vezes até me dá uma angústia de ver quanto você é inocente. Eu penso, ele acredita tanto nisso que me dá dó. Tadinho. Eu penso, tadinho. Inocente. O quanto você tem um bom coração, eu quero que você saiba que sempre pode contar comigo. E que você é um verdadeiro amigo. Você e sua esposa, Pamela, que já saiu daqui. Ela não aguenta mais. Ela foi buscar as crianças. Alguém tinha que fazer isso, né? Então, muito obrigada a vocês são um casal abençoado. Tenho muito orgulho de ter a Pamela na minha equipe e muito orgulho de ser sua amiga. Obrigado. Digo a mesma coisa. Obrigado pela amizade, obrigado pelo trabalho que você faz pelo Brasil, que isso é importantíssimo. Acho que, não sei se você faz ideia da dimensão do trabalho que você faz, que talvez seja um marco muito especial na história do país, assim, inclusive, né? Acho que pessoas vão falar sobre o teu trabalho décadas à frente, vão escrever sobre você, eu acredito de verdade nisso. Então é isso, pessoal, obrigado
por você ter participado aqui, eu vou ali, eu não sei, você decide, cara, eu vou terminar aqui então. Obrigado por você ter ficado com a gente nessa 1h30 mais ou menos de podcast, aqui com a Ana Campaiolo. Não perca os próximos episódios. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no YouTube, curte, compartilha, Pod Paulo Oficial, se eu não me engano, é o mesmo nome que agora tá, né, Lavínia? É mais ou menos isso, procura lá, Pod Paulo Oficial no YouTube e Pod Paulo Oficial também no Instagram. Segue a gente para que a gente possa crescer cada vez mais, o nosso trabalho é alcançar cada vez mais pessoas, e até o próximo. Valeu!